bem-vindos para mais um episódio do Tom Hacks. Hoje com Tirando o Som do The Strokes, uma banda que tipo tem dois guitarristas que, velho, mesmo tocando duas coisas bem diferentes, com timbres bem diferentes, no rock and roll conseguem se encaixar de um jeito maravilhoso. Vamos sacar isso daí. Antes de começar, queria agradecer aos meus amigos, a Leandro Paulino, que gravou a batera da música. Ele é multi-instrumentista, toca tudo bem pra cacete, um danado, vou deixar as redes sociais dele aí embaixo. E a Rafael Furtado, que gravou as vozes. Uma galera, inclusive, reconheceu ele, porque ele participou do primeiro The Voice, o primeirão e tal. Canta pra cacete, o bicho. Muito obrigado, Rafa, por ter cantado nessa faixa. Inclusive, o próprio Rafael que sugeriu essa música pra gente gravar. Perguntei pra ele, velho, vamos gravar alguma coisa aí, pandemia e tal. E ele sugeriu essa música do The Strokes, que eu não conhecia. Eu conhecia basicamente as músicas mais famosas, né, do The Strokes e tal. Feito Reptilia, Last Night, etc. E ela é uma música extremamente interessante. Vamos começar a falar diretamente das guitarras. Aqui a gente tem a nossa sessão de gravação no Studio One 4. Tudo separadinho com as guitarras aqui. Eu tive que fazer uma pesquisazinha para entender como é que funcionavam as guitarras do The Strokes. Basicamente temos dois guitarristas, o Nick e o Albert. O Nick ele sempre toca com semiacústica, mas nessa música em específico ele usa Les Paul. E o Albert ele sempre está com aquela extrato branquinha, a mesma guitarra que ele usou durante toda a carreira, que inclusive tem uma observação interessante, que ele só descobriu um tempo depois. A chave do captador dela é diferente, na posição da ponte, na verdade, está selecionado o captador do meio, e ele descobriu isso um tempo depois e tal. Então se você está tentando chegar naquele time de extrato, de repente se você colocar no captador do meio, pode ajudar a chegar. Nessa música é um pouquinho diferente, eu dei uma pesquisada, procurei bastante os timbres, porque realmente são muito particulares. Nessa música a guitarra do Nick está um pouco mais suja, tem um pouco mais de ganho, e um dos motivos é porque ao invés da semiacústica, nessa música ele usa Les Paul, tanto que ele toca com a Les Paul nas apresentações ao vivo, nessa música em particular. Inclusive no meu Instagram eu dei uma pesquisada com a galera, coloquei alguns pedais disponíveis e estava procurando o melhor timbre possível para usar nessa música e fiz uma enquete lá, foi massa. Se você não me segue no Instagram, segue aí que de vez em quando isso acontece por lá e é interessante. E vamos sacar como foi que eu cheguei nesses sons de guitarra. Por exemplo, começando aqui pelo extrato. Eles são guitarristas, os guitarristas do The Strokes, eles são bem simples, no sentido de usar simplesmente guitarra, pedal, amplificador. Usam basicamente amplificadores da Fender, e o amplificador que eu tenho aqui em casa que mais se assemelha a um Fender é o meu Gato Preto. Utilizei ele com a minha caixa 1 de 12 com o falante GB 128 da Eminence e um 57. Eu microfonei a caixa com volume bem baixinho, saca? Com aquela posição estratégica do 57 um pouquinho curvado em relação ao falante para pegar bastante grave, mas apontado para o cone para tentar pegar o som do falante de uma maneira geral. E de estratégia para dar uma complementada de um som e tipo uma encaixada melhor na mix, eu misturei o som dos microfones sempre com um som de plugin, bem baixinho, apenas dando uma cama. Começando pelo começo da música, já entra um riff de extrato. Vou deixar ele solado para vocês sacarem. Um riff abafadinho, né? Bem abafadinho. E entra a Les Paul. Explicando esses timbres. Extrato diretamente no Hillbilly, que foi o pedal escolhido pela galera e por mim também, para fazer o overdrive. Tentei sujar um pouquinho mais da extrato com Hatch, cheguei a gravar, mas o que se encaixou melhor na música realmente foi o Hillbilly, é um pedal da Fire. Ele é tipo um Tube Screamer, um pouquinho mais nervoso, com um pouquinho mais de ganho, mas mesmo assim eu não achei ganho suficiente. Eu botei um Booster Clean antes dele, o TC Electronic, o Spark, e aumentei um pouquinho o volume para ele ganhar um pouco mais de ganho, até porque eu estava usando o amplificador com um volume bem baixo. Na sequência entra a Les Paul. A Les Paul é bem mais suja nessa música, então ela foi toda gravada com o Hatch, o Proco Hatch, que é um fuzz distortion. Ele tipo fica ali entre o distorção e um fuzz, com bastante ganho, bastante punch, sem o booster ligado. E no começo da música a gente tem esse som de tremolo da Les Paul que veio do Mod Factor da Eventide, que é um pedal basicamente de modulações e que tem modulações
bem interessantes, bem bonitas, com uma qualidade muito alta. Assim, a ordem estava guitarra, hatch, depois do hatch, depois da distorção, vinha a modulação, depois vinha o efeito. E no caso do Mod Factor, que ele tem saída estéreo, né? Tem duas saídas, uma saída ia para o amplificador e outra saída ia para a interface de áudio, exatamente para eu poder capturar a linha e colocar um simulador digital somando no timbre. Vamos ouvir mais um pouquinho quando entra já a Les Paul com o segundo riff. Falando sobre essa questão de ter somado o som microfonado com o som do plugin. Eu vou fazer o seguinte, aqui tá todo mundo, tá? O som do microfone mais o som do plugin. O plugin, no caso que eu usei, foi o Amplitube 4, simulando um Fender. Eu basicamente cliquei nele e deixei como estava. Eu só queria realmente a característica extremamente comprimida, quase como se fosse para dar uma masterizada no som de guitarra, saca? Para dar, enfim, uma preenchida e uma completada nesse som de guitarra, para ele colar mais na mixagem, saca? E eu botei esse Fender Twin Reverb, que eu gosto muito, uso bastante, só fiz secar ele, tirei o reverb e deixei como tava. E coloquei o mesmo amplificador nas duas guitarras, tanto na Les Paul quanto na Strato, o mesmo amp. Beleza? Então vou fazer o seguinte, vou deixar tocando os riffs e vou tirando, no caso, só o plugin e botando para vocês entenderem a cama que dá no som. Principalmente no som da Les Paul, deixa eu solar ela aqui para vocês sacarem melhor. Observe que tipo o som do hatch, ele é muito áspero, né? Vou deixar ela no meio aqui. O som do hatch ele é muito áspero, então o plugin ele vai dar uma arredondada bem grande no som, deixando um pouco mais gostoso mesmo de ouvir, saca? Vamos ouvir aqui com os dois e logo depois eu vou tirando o plugin. Sem plugin, com o plugin, sem plugin, dá uma definição bem grande no som de guitarra, encaixa ele melhor na mix. Vou fazer agora o seguinte, deixar soando a mix inteira e fazer exatamente a mesma coisa. Vamos ligar a bateria e o baixo, deixar tocando todo mundo junto e fazer a mesma coisa com plugin e sem plugin. Isso é uma estratégia bem comum, tá? Para facilitar, inclusive, às vezes você microfona o amplificador e não vem toda a informação que você quer e você consegue complementar com o plugin de uma forma bem fácil, tá? E aí, velho, essa relação de som microfonado e som de plugin você pode, inclusive, ir utilizando durante a música para ir timbrando as partes específicas. Por exemplo, no solo, como eu queria um som realmente mais presente do fuzz, mais presente do hatch, você vê que a relação de volume entre o volume do solo do microfone, que está esse aqui, ó, menos 1.8, e do plugin, que é o mesmo plugin de sempre, está em menos 22. Eu posso inclusive desligar ele aqui, que não vai fazer basicamente diferença nenhuma. E eu queria o som realmente mais do microfone, mais sujão mesmo, saca? Não tão certinho o som, que é exatamente isso que o plugin faz, dá uma arredondada no som e ficou assim. Se eu solar aqui, de repente ir aumentando o som do plugin, vocês vão vendo que ele vai deixando mais bonitinho, mais arredondadinho o som de guitarra do solo, mas não era essa a intenção, saca aí.
Aqui ele já fica bem mais bonitinho, né? Bem mais definido, e se você for abaixando, ele vai sujando bastante. Eu preferi para música mais sujão mesmo. Com a característica do fuzz realmente bem presente, bem presente. Eu achei que tinha mais a ver nessa parte da música. Você termina tendo essa opção de utilizar o volume do plugin para timbrar a sua guitarra, saca? Para finalizar, falar um pouquinho sobre o arranjo dessa música, velho. Realmente tem momentos que as guitarras simplesmente fazem coisas completamente diferentes a extrato de um jeito extremamente limpo, extremamente bonito e melódico, e a Les Paul sujando bastante. E mesmo assim se encaixam muito bem. É uma coisa que eu adorei nessa música particularmente. Vou deixar só ao lado esse trecho aqui, que é do pré-refrão, do refrão, enfim, para vocês sacarem, que eu acho muito interessante, velho, como as guitarras se encaixam maravilhosamente bem. Saca aí. Acho muito massa, velho, os arranjos da banda, realmente sensacionais, sensacionais. Adorei essa música, fica a dica aí pra vocês. E é isso aí, esse foi mais um vídeo aqui no canal, espero que vocês tenham curtido. Se gostou, já sabe, né? Se inscreve no canal, dá um like, comenta aí alguma coisa aí embaixo. Fala aí o que é que você achou dessa dica. Eu tenho curtido muito essa ideia de você separar o seu sinal e tipo pegar o som microfonado e sempre somar com algum plugin de guitarra. Acho que dá essa caminha. Fala aí se você curtiu isso. E é isso aí, velho. Até o próximo vídeo. Valeu, falou!